Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje, falaremos sobre como a atenção à colocação pronominal é importante para adequarmos nossa escrita e fala a contextos mais formais. No dia a dia, é muito comum no português brasileiro optarmos pela próclise, ou seja, a colocação do pronome de maneira anterior ao verbo, mas existem regras específicas que regem esse uso, segundo a norma culta da língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Moreira e vou acompanhá-los nessa videoaula sobre colocação pronominal. Vamos lá? Apesar do uso recorrente da próclise no contexto oral no português brasileiro, há regras que definem a colocação pronominal correta segundo a gramática. Dessa forma, a gente deve sempre ter essa atenção especial ao uso correto da próclise, da mesóclise e da ênclise. Então vamos ver um pouquinho aqui como a gente vai fazer esses usos e quais são as regras que os regem. Para a próclise, vamos sempre pensar que a próclise ela vai ser a colocação pronominal anterior ao verbo, antes do verbo, ok? Próclise, antes do verbo. Vamos pensar que ela vai vir sempre o conjunto verbo mais pronome for antecedido de palavras de sentido negativo, como não, nunca, ninguém, jamais, entre outras. Como no exemplo. Não se trata de um problema simples. O não, por ser uma palavra de sentido negativo, vai atrair o pronome se para frente do verbo tratar, trata. Então, não se trata e não trata-se de um problema simples. Não se trata de um problema simples. Da mesma maneira, advérbios ou locuções adverbiais, como por exemplo, assim, a palavra assim, irão atrair o pronome para frente do verbo, como no exemplo. Assim se percebe a necessidade de uma solução. Entretanto, é muito comum nesses casos que nós separemos a locução adverbial ou o advérbio do restante da oração por uma vírgula. E quando nós fazemos isso, o que ocorre, na verdade, é que nós provocamos que o pronome vá para a frente do verbo. A gente provoca essa ênclise. Uma vez que, com uma regra geral que eu já vou adiantando sobre o uso da ênclise, quando o verbo inicia uma frase ou quando o verbo se segue de uma vírgula, nós vamos sempre optar pela ênclise. Como em muitos casos nós fazemos então essa separação do advérbio ou da locução adverbial por meio da vírgula, nós vamos também optar pela ênclise, como no exemplo. Dessa forma, vírgula, resolveram-se os problemas. Ainda nos casos de próclise, nós vamos pensar que a próclise também vai ser exigida em casos que há o pronome relativo anterior ao conjunto pronome-verbo. Quais são esses pronomes relativos? Que, quem, quando, tá? Nós temos também os casos com pronomes indefinidos, como alguém, ninguém, tudo, e os demonstrativos, este, esse, isso. Esses pronomes vão sempre atrair o pronome oblíquo para anteriormente ao verbo, para a posição anterior ao verbo, como nos casos. Os argumentos que, pronome relativo, nos apresentaram. Tudo, pronome indefinido, se acaba na vida. Ou isso, pronome demonstrativo, se tornou uma questão importante recentemente. Temos também os casos com conjunções subordinativas, que são termos que ligam orações dependentes entre si. Ou seja, sempre que nós falamos de subordinação entre orações, estamos pensando que uma oração, no caso a segunda oração, a oração que a gente chama de subordinada, vai depender da principal para completar seu sentido. No caso, ela tem uma função, normalmente, de complemento do sentido da oração principal. Tanto que sem a oração principal, ela não terá sentido algum. Então, quando nós temos uma conjunção subordinativa, ou seja, uma conjunção que faz esse papel de ligação entre a oração principal e a oração subordinada, esse termo, essa conjunção, irá também atrair o uso pronominal. Como no exemplo, não há solução quando essa conjunção subordinativa se analisa todos os fatores. Perceba que aqui o quando atrai o pronome se para antes do verbo analisar.
Nós também vamos pensar nos casos em que as orações são iniciadas por palavras interrogativas, como quem nos ajudaria? Quando se percebeu tal fato? Essas palavras interrogativas, quem e quando, também irão atrair o uso pronominal para a posição anterior ao verbo. Isso vai se aplicar também a um caso muito mais específico e quase marginal, assim, pensando que nós não utilizamos mais da língua, que são as frases iniciadas por palavras exclamativas e nas orações que a gente chama de optativas, que exprimem um desejo. A gente vai pensar aqui, quantos nos custou a descoberta da verdade? Um discurso mais dramático. Esse quanto também irá atrair o uso pronominal para frente do verbo. Da mesma maneira, quando nós usamos a oração optativa, né, Deus te proteja, expressando esse desejo, nós vamos também utilizar da próclise, ou seja, a posição anterior ao verbo. No caso aqui, o te foi atraído para antes do verbo proteger, conjugado na terceira pessoa. Então, Deus te proteja. Outro caso aqui de colocação pronominal que nós podemos analisar como em desuso na língua portuguesa seria a mesóclise. A mesóclise ela ocorre sempre que nós temos verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E aí que a gente vai sempre pensar que esse uso vai ser um uso que exclui quando nós temos os casos que exigem próclise ou casos que exigem a ênclise. Aí nós usamos a mesóclise. É a última das opções, inclusive. Por conta disso e por conta de construções paralelas que poderiam ter a mesma função sintática e de sentido, nós acabamos por substituir essa mesóclise, que é uma construção um pouco mais complexa, na tendência de simplificação da língua portuguesa de maneira geral, principalmente da língua falada, nós temos essa tendência a substituir essa colocação pronominal. Mas ela aparece em alguns discursos. Uma figura muito emblemática por esse uso seria o ex-presidente Michel Temer, representado nessa tirinha. E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicá-la-emos. Perceba então que o pronome está no meio da forma verbal. É algo até estranho, é algo que soa não tão natural para nós durante a fala. Esse quadruplicá-la-emos. Não soa bem, até soa um pouco feio, digamos assim até. Por isso está sendo cada vez mais uma forma em desuso na língua portuguesa, principalmente falada. Porém, gramaticalmente, se você for usar o verbo desta maneira no futuro do presente, nós vamos sim utilizar a mesóclise como uma regra. Entretanto, há outras construções. Por exemplo, a gente poderia reformular esse enunciado para e quando atingirmos o pico da crise, iremos quadruplicá-la. Simplificamos todo o enunciado e cortamos o uso da mesóclise. Quanto à ênclise, nós vamos pensar em 4 casos principais, além daquela regra mais geral que eu já tinha apontado da questão da vírgula. Depois da vírgula, normalmente nós vamos ter a colocação pronominal após a forma verbal. Mas também nós temos a questão do verbo no início da frase. Sempre que o verbo inicia a frase, nós vamos optar pela ênclise. Ou seja, como no exemplo aqui, analisou-se os fatores principais. Percebam que aqui, pelo verbo analisar estar iniciando a frase, a forma pronominal se está na posição final do verbo, após o verbo, ou seja, ênclise. Então, respondendo inclusive àquela pergunta da nossa primeira parte da aula, quando nós falamos no dia a dia, me dá uma bala, me dá uma caneta, esse uso muito comum do português brasileiro é gramaticalmente incorreto. O correto seria, dê-me uma bala, dê-me a caneta. Nesse sentido de, sempre que nós temos a forma verbal iniciando a frase, nós vamos optar pela ênclise. Outra regra aqui, outro tópico gramatical que nós vamos pensar sobre o uso da ênclise seria o verbo no imperativo afirmativo, como aqui no exemplo. Alunos, apresentem-se ao diretor. Mas percebam que aqui, inclusive, tem um outro cacuete que te ajuda a lembrar. Nesse caso, normalmente, esses verbos eles vão estar ali iniciando a frase, né? Apresentem-se ao diretor. Se nós não tivéssemos o vocativo, ele estaria iniciando a frase. Ou no caso que nós colocamos o vocativo, ele está imediatamente após a vírgula. Aqui seguindo mais ou menos a mesma
a mesma regra que eu citei anteriormente. A terceira regra que a gente vai pensar é a partir do uso do gerúndio, o verbo no gerúndio, que é tão difundido atualmente na fala do português brasileiro. Como, por exemplo, ele negou o problema mostrando-se desinteressado. Esse mostrando-se é o que a gente chama da forma de gerúndio, né? Esse mostrando é a forma gerúndio do verbo mostrar. Nós usamos muito essa forma gerúndio atualmente, né? Como, por exemplo, nas frases famosas de telemarketing. Estaremos trabalhando para auxiliar o senhor e seu problema estará sendo solucionado o mais breve possível. Então perceba que esse uso do gerúndio ele é bem recorrente. E sempre que nós temos o uso do gerúndio mais a forma pronominal, nós vamos pensar na ênclise, tá? Vai sempre exigir a ênclise como regra geral. E por fim, quando nós pensamos no verbo no infinitivo pessoal, ou seja, como no exemplo, analise com calma as questões antes de resolvê-las. Perceba que esse resolvê-las, quem resolve? Então, aqui no caso, quem resolve? Ele está falando diretamente para o interlocutor. Logo, nós estamos aqui estabelecendo um sujeito que está definido. Porém, nós estamos usando a forma verbal no infinitivo. Como a forma verbal está no infinitivo, vai acontecer esse fenômeno muito engraçado. Cai o R, normal que a gente teria normalmente na forma do infinitivo, que seria resolver, né? Ele vira resolve, põe-se o acento, no caso das palavras com desinência terminada em A e E, põe-se o pronome de forma posterior ao verbo, ficando essa forma engraçadinha, né? De analise com calma as questões antes de resolvê-las. Isso é algo que é muito complexo para os alunos entenderem. Então esse é o caso que eu acho que exige um pouco mais de cuidado e estudo por parte de vocês em casa. Então vamos praticar um pouco agora. Você está escrevendo um e-mail de comunicação interna da empresa e durante a redação do documento surgiu uma dúvida quanto à colocação pronominal. Considerando o contexto formal do e-mail e a linguagem adequada para a redação desse tipo de documento, escolha a alternativa adequada. A. Não verificou nenhuma irregularidade a partir da avaliação dos documentos. B. Não verificou-se nenhuma irregularidade a partir da avaliação dos documentos. C. A partir da avaliação dos documentos, não se verificou nenhuma irregularidade. D. A partir da avaliação dos documentos, não verificou-se nenhuma irregularidade. E letra E. A partir da avaliação dos documentos, não verificou nenhuma irregularidade. Bom, como nós vimos na aula de hoje, as palavras com sentido negativo irão atrair o pronome para antes, para a posição anterior ao verbo. Logo, a alternativa correta é a alternativa C. A partir da avaliação dos documentos, não, uma palavra de sentido negativo atraindo o pronome C. Não se verificou nenhuma irregularidade. Embora o assunto não se encerre por aqui, ainda há outros casos, outras exceções às regras para serem estudadas. É importante vocês considerarem o que foi passado aqui para absorver esse conteúdo e tentar trazer esse registro mais alinhado à formalidade nos escritos de vocês, nos escritos nas redações empresariais de vocês. Nós podemos notar que não são regras tão simples muitas vezes de lembrar, tem muitos nomes, muitas nuances. Então é sempre bom praticar e ler. Os materiais estão disponíveis para que vocês estudem, então procurem se aprofundar nesses estudos. A língua portuguesa ela é muito rica em recursos e ela é muito rica em regras e exigências. Por isso é sempre importante que nós a estudemos, praticando e lendo. Chegamos ao final de mais uma aula sobre colocação pronominal. Não deixe de acessar a parte do portal do Saiba Mais, para que vocês possam acessar outros conteúdos e ver outros materiais para estudo do assunto dessa aula. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.